Em meio a uma crise hídrica, tem se questionado muito como economizar o recurso mais precioso para o homem e para a agricultura. Como equilibrar a necessidade de irrigação? O que podemos fazer para termos uma tomada de consciência com relação ao uso da água? Vamos conversar sobre esse tema e entender melhor os aspectos evoluídos nessa questão. Para falar um pouco sobre esse tema tão relevante, convidamos o professor Natanael Barroso. O professor Natanael Barroso é engenheiro ambiental sanitarista, formado pelo Instituto Federal do Estado do Ceará, especialista em geoprocessamento pela UES, professor de Química na Escola Profissionalizante na cidade de Paraipaba. Seja bem-vindo, professor, ao nosso primeiro programa Consciência Ambiental. Professor, o Brasil avança no processo de aproveitamento de águas residuais. Podemos comemorar esses avanços ou ainda falta muito? Ainda falta muito para se chegar ao nível aceitável. Conhecemos alguns países, em jornais, escutamos notícias de países muito desenvolvidos que estão desenvolvendo muitos projetos na área de reuso, na qual eles utilizam a água residuária do esgoto, das torneiras e fazem um tratamento. E após o tratamento, eles reutilizam esta mesma água para fins agrícolas e outros fins. Aqui no Brasil, nós estamos caminhando, porém a passos muito curtos. Então ainda é muito cedo para comemorar. Estamos caminhando sim, mas ainda não estamos no nível aceitável que desejamos. Olá, professor Natanael. Olá. A água de reuso pode ser livremente empregada em todo tipo de cultivo ou não? Não. Devemos ter o máximo de cuidado na aplicabilidade da água de reuso. A água de reuso ela deve atender um padrão aceitável de certos nutrientes, quantidade aceitável daqueles micro-organismos, porque a simples presença de micro-organismo patógeno pode servir de barreira para que aquela água seja utilizada como reuso. Então, esta água de reuso ela precisa ser tratada e atingir os padrões aceitáveis, que são aqueles níveis de nutrientes ou micro-organismos presentes naquela água de reuso, para só então ela ser aplicada na agricultura. E se a cultura for mais exigente, o nível de agricultura for um nível mais exigente, o tratamento deve ser maior ainda. Portanto, nós não podemos aplicar água de reuso em qualquer cultura. Devemos seguir os padrões aceitáveis, aqueles máximos níveis permitidos para só então aplicar esta água na agricultura. Muito bem, professor. Professor Natanael, é um prazer em ter aqui o nosso programa, Consciência Ambiental. Gostaria de fazer algumas perguntas relacionadas com o nosso projeto. Quais os fatores que contribuem para o reuso da água na agricultura? São diversos fatores que contribuem para o reuso da água na agricultura. Vou citar alguns, possivelmente um dos mais importantes. O custo. Para se tratar a água no Brasil, há um custo elevadíssimo, pois há investimento em produtos químicos para tratar a água captada. Esta água captada é tratada, há processo de floculação, decantação, há processo de desinfecção, toda uma sequência de tratamento da água, para que essa água sirva de potabilidade para consumo humano. Então, essa mesma água que poderá ser utilizada para consumo humano, algumas pessoas utilizam para a agricultura. E é uma água, digamos assim, de certo modo, água cara, pois há todo um custo, há todo um investimento nela para que ela seja utilizada na potabilidade, no consumo humano. Então, se você tem água e essa água já foi utilizada pelo consumo humano e ela seria descartada, por que não tratá-la e reutilizá-la na agricultura? Haveria aí uma queda no custo, há uma queda no investimento. Com isso, há uma economia. Havendo essa economia, sairia melhor o investimento nessa tecnologia, pois, reutilizando essa água, nós gastaríamos menos com o tratamento da água. Trataríamos a água de esgoto, a água utilizada, e só então aplicaríamos ela como reuso na agricultura.
O fator investimento seria um dos fatores. Outro fator que a gente pode citar é o fator sustentabilidade. Nós pegaríamos uma água que estaria sendo descartada normalmente, seria lançada no ambiente e estaríamos dando uma destinação adequada para ela, que seria a agricultura. Olá, professor Natanael. Olá. Você acha que existe preconceito por parte dos agricultores em relação às águas de reuso e os consumidores? Digamos que existe sim, mas existe esse preconceito por conta da falta de informação. Então, se houvesse uma campanha de conscientização, uma campanha que apresentasse como é que funciona o tratamento da água residuária para a aplicabilidade do reuso, o preconceito por parte deles começaria a desaparecer. Há preconceito por falta de conhecimento. Se eles conhecessem mais as tecnologias empregadas, como é que é utilizada essas tecnologias, a que nível de tratamento chega a água reutilizada, eles aceitariam melhor. Portanto, há sim um preconceito. Uma certa vez eu ia falando com um amigo meu no ônibus sobre a utilização da água residuária, a água para reuso na agricultura. E essa pessoa demonstrou um certo preconceito. Quer dizer que nós reutilizamos essa água para a agricultura, mas essa água veio do esgoto. E aí eu tive que quebrar aquele paradigma. Olha, a água veio do esgoto, sim, mas ela passou por uma série de tratamentos. Micro-organismos fizeram a decomposição da matéria orgânica, ficando ali nutrientes. Um outro tratamento fez com que eliminasse os micro-organismos patogênicos. E aí só então aquela água estaria própria para a agricultura. Então há sim preconceito, mas há pela falta de conhecimento. Talvez se houvessem mais campanhas de conscientização desses agricultores, conscientizando e demonstrando essas tecnologias, aí sim teria uma aceitação bem maior por parte deles sobre essa água ser reutilizada ou não na agricultura. Professor, levando em consideração o assunto abordado que foi agora há pouco, o preconceito que existe no consumo dos alimentos, né, que sejam irrigados por águas reaproveitadas, então a pergunta é: qual o efluente ideal para fazer irrigação, para ser reaproveitado, no caso utilizado para o cultivo de hortaliças, por exemplo? Bom, a água melhor para ser utilizada na agricultura, na irrigação, é aquela água que atende à demanda dos vegetais, das plantas, da agricultura. Se sua agricultura requer nutrientes, você precisa de uma água que tenha nutrientes. E que água é essa que tem nutrientes? Seria água tratada para consumo humano? De forma alguma. A água melhor para ser utilizada na agricultura seria uma água de esgoto, uma água de efluentes, porque esta água está riquíssima em nutrientes. A água de esgoto ela tem muita matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela está ali não mineralizada, não decomposta ainda. É preciso um tempo para que os micro-organismos decomponham essa matéria orgânica. Após a decomposição da matéria orgânica, você terá ali os macronutrientes e micronutrientes. Porém, você ainda terá micro-organismos. Esses micro-organismos, após mais um tratamento, serão eliminados, ficando somente os nutrientes ali presentes naquela água. E aí sim, ela vai estar ótima para ser utilizada na agricultura, porque ela vai ter nitrogênio, fósforo e potássio, que é o que aquela planta precisa para crescer de forma saudável. E professor Natanael, quais as opções de tratamento mais interessantes para eliminar os patógenos e que consigam reter os nutrientes presentes na água residual? Quais seriam as melhores opções? As melhores opções são aquelas que retiram os nutrientes, retêm os nutrientes, digamos assim, retêm os nutrientes, mas eliminam os patógenos. Que sistemas são esses? São várias formas, várias tecnologias que podem ser empregadas para retirar os micro-organismos e deixar os nutrientes presentes na água. Existem, por exemplo, eu vou citar um dos mais utilizados aqui na nossa região, no município de Paracuru, no município de Paraipaba e muitos municípios do Ceará, que é a lagoa de estabilização. Como é que funcionam essas lagoas? Há todo o tratamento preliminar. O tratamento preliminar seria composto pelo gradeamento. O gradeamento seria para reter sólidos grosseiros, tampa de garrafa,
plásticos de biscoito, esses materiais que não são decompostos. Então tem um gradeamento, seguido do gradeamento tem a calha pasto e a caixa de areia, que é para reter essa areia. Para que reter essa areia? Porque ela não vai para o outro tratamento, para não danificar o sistema. Então há a caixa de areia. Após a caixa de areia vem a calha pasto, que vai ter um medidor de vazão para saber se aquela quantidade que está indo é o necessário ou não para que aquele tratamento aconteça, certo? E aí vem o primeiro tratamento, que pode ser composto por uma lagoa anaeróbia. O que seria essa lagoa anaeróbia? É uma lagoa de grandes proporções, como se fosse um tanque de grandes proporções, com uma profundidade maior. Nessa profundidade maior, por que essa profundidade maior? Porque terá a ausência da luz e muita matéria orgânica. E lá, por ser chamado de lagoa anaeróbia, como o próprio nome sugere, quem vai agir ali serão os micro-organismos anaeróbios. Na ausência do oxigênio, esses micro-organismos sobressairão se alimentando da matéria orgânica e causando a decomposição da matéria orgânica. Esses micro-organismos é que vão favorecer o tratamento. Então eles decompõem a matéria orgânica sendo decomposta, servindo de nutriente para as próximas etapas. E aí passa para uma outra lagoa, chamada lagoa facultativa. A lagoa facultativa vai ter a presença de micro-organismos aeróbios e micro-organismos anaeróbios. E ali no meio, entre a zona aeróbia mais superior e a zona anaeróbia mais inferior, haverá uma zona intermediária, chamada zona facultativa, onde haverá a ação dos dois micro-organismos, tanto aeróbio como anaeróbio. E após esse tratamento, é feito a retirada dos micro-organismos causadores de doença. E aí a água vai para uma lagoa mais rasa, na qual a presença da luz solar que vai incidir diretamente nesses micro-organismos. E aí, após isso, já vai ter retirado os micro-organismos, eles não vão mais estar presentes de forma viva, causando doença, mas teremos água rica em nutrientes. E aí você fez da seguinte forma: obedeceu uma sequência, fez um tratamento preliminar, um primário, secundário, tirou os micro-organismos e deixou os nutrientes, que esse era o objetivo do tratamento, deixar os nutrientes para que essa água fosse só então reutilizada na agricultura. Valeu, professor. Muito obrigada. Professor Natanael, os benefícios econômicos em relação ao reuso da água e os benefícios ambientais. Os benefícios econômicos que podem ser citados são muitos, pois haveria uma economia com custos em investimentos na agricultura. Você gasta muito para ter um investimento ali na agricultura. Eu quero irrigar. Um dos custos da agricultura é a irrigação. Para você irrigar, você tem que ter água. E para você irrigar com água potável, sai muito caro, por conta do custo para se tratar essa água. Mas se você pegar essa mesma água que você já utilizou, essa água potável você utilizou e que você iria descartar, e se ela passar por um tratamento antes de ser descartada e não ser descartada, ser lançada na agricultura, você terá aí uma economia, pois você não vai gastar a mesma quantidade que foi gasta para tratar essa água para consumo. Você vai tratar com a finalidade de irrigação. Para irrigação, os padrões aceitáveis são menos exigentes do que para consumo humano. Para consumo humano, você tem um custo maior. Então, aí você já teria um benefício na economia. Você teria uma economia no investimento para a agricultura. Agricultura que pode gerar alimento, que gera emprego, que gera renda para o país. Então, você teria economia, teria renda, teria emprego sendo gerado e teria tecnologia de baixo custo sendo utilizado para esse investimento. Já quando eu falo em benefícios ambientais, eu estou me referindo ao tratamento ou à diminuição dos impactos gerados sobre o meio ambiente. Pois você não vai utilizar água, captar água de uma lagoa, de um manancial. Muitas vezes o manancial está ali, mas ele serve de beneficiamento para a população, para a comunidade daquele local. E aquela água que está ali, daquele recurso hídrico, é utilizado para ser captada, para ser tratada, para consumo humano. Então aí você já tem uma preservação daquele recurso hídrico. Você não vai estar utilizando a água do recurso hídrico da lagoa, por exemplo, ou água de poço. Você vai estar pegando uma água que ela seria simplesmente descartada.
Você pegou água reutilizada, tratou e só então você aplicou no meio ambiente ali de forma a destinar para um fim que seria a agricultura. Mais amplamente falando sobre o meio ambiente, essa água residuária, se ela não fosse lançada na agricultura, ela seria lançada no meio ambiente. E ela seria lançada no meio ambiente, por exemplo, numa lagoa, num manancial, cheia de nutrientes. E ali, naquele recurso hídrico, haveria proliferação de algas. Ia causar um fenômeno que a gente já conhece, que é a eutrofização. Você iria nutrir demais aquele ecossistema. Haveria ali um forte crescimento de flora, né? de plantas, vegetais. E com isso haveria o quê? Durante o dia, você teria a absorção do gás carbônico e a liberação do oxigênio por aqueles vegetais que cresceram porque alguém lançou a água que poderia ser reutilizada. E à noite, a fotossíntese seria interrompida. Haveria absorção do oxigênio e liberação do gás carbônico, matando os peixes daquele ecossistema. Então aí você estaria evitando um problema ambiental que poderia estar sendo causado. Ao invés de estar lançando no recurso hídrico, estaria lançando na agricultura de forma tratada, sem falar nos benefícios que você estaria trazendo para a comunidade. Ok, professor, obrigada. Nada. Ô, Natanael, a água de reuso é um assunto novo no Brasil ou já existe algum projeto nesse sentido? A água de reuso não é um assunto tão novo no Brasil. Tomando como referência alguns projetos que já existem por aí Brasil afora. Então já não é um assunto tão novo, já faz algum tempo que existem projetos sendo feitos, sendo colocados em pauta a respeito desse assunto. É um assunto muito importante e não pode ser deixado de lado. É um assunto importante porque no Nordeste nós precisamos muito desse recurso. Então, se precisamos de muita água, devemos utilizar bastante esses projetos e ver qual é o mais viável para ser aplicado. Por exemplo, algum tempo atrás eu estagiei em um local em Fortaleza, o Dias Macedo, onde lá havia reutilização da água. Essa água vinha das casas, o esgoto vinha das casas, esse esgoto passava pelo tratamento preliminar, que era todo aquele gradeamento, a retirada da areia pela caixa de areia, a medição da vazão, e só então ia para a lagoa anaeróbia e para as lagoas facultativas. E esta mesma água residuária, após o tratamento, passando pelas lagoas, ela era reutilizada como experiências para cultivo de tilápia, alface e hidroponia do milho. E aí fazíamos várias experiências e testávamos para ver qual era mais aceita, qual era a melhor para se cultivar aqueles alimentos. Claro, como a gente sabe, a alface é um alimento comido cru. Então ali nós estávamos utilizando apenas como experiência, não para aplicabilidade direta, tá certo? E, claro, a gente fazia um monitoramento para ver como é que estava o nível do tratamento, se estava dentro do aceitável ou não estava dentro do nível aceitável para tal uso na irrigação. Muito bom, professor. Obrigada. Nada. Professor Natanael, diante de todo o debate aqui que nós tivemos, neste momento, com um tema bastante interessante, que é as águas residuárias, o que me faz entender nesse momento é o plano. Nós, para que tenhamos essa água, possamos usar a água residuária na irrigação, primeiramente nós temos que ter o saneamento básico. E isso é muito importante, ou seja, é um gancho, uma coisa puxa a outra. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse desafio que o Brasil tem aí pela frente? Bom, é realmente, como você falou, um desafio. É algo importante? É importante sim, pois trata do saneamento do meu município, do meu bairro, da minha rua, do meu estado, da minha região, do meu país. Enfim, é necessário que haja saneamento básico, sim. É necessário que as políticas públicas se envolvam de tal forma que coloquem em prática o Plano Municipal de Saneamento Básico, como foi colocado há algum tempo, PMSB, Plano Municipal de Saneamento Básico. Que isso sim vai trazer benefícios para a população. Claro, para isso há investimento, há custos.
Então, para que seja colocado em prática os planos municipais de saneamento básico, é necessário que haja ferramentas para que haja a política pública sendo utilizada, mas sem estar amarrada, de forma livre. Para isso precisamos de ferramentas. As políticas precisam de ferramentas para que elas possam trabalhar livremente, para só então poder aplicar o Plano Municipal de Saneamento Básico. E o reuso das águas residuárias, porque uma coisa puxa a outra, obviamente. Havendo o saneamento, haverá o tratamento da água residuária. Aí ficaria muito mais fácil canalizar essas águas para fins agrícolas, pois com a canalização, com o saneamento, haverá a canalização desse recurso, dessa água tratada, e aí sim fica mais fácil você reutilizar na agricultura. Muito bem, professor. 3. Professor Natanael, nós agradecemos a sua participação, a sua contribuição para a realização desse trabalho. Nós somos alunos do 6º semestre do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da Faculdade FATEM. Nós só temos a agradecer todo o seu empenho, a sua contribuição para a realização desse trabalho. Queremos agradecer também ao professor Alain pelo desafio proposto para a equipe. Muito obrigado, professor, e eu espero que nós possamos ter atingido o objetivo e que possamos transmitir as informações que possam contribuir para o crescimento de todos os nossos colegas aí de sala de aula. Um grande abraço, muito obrigado a todos, muito obrigado, professor. Só tenho a agradecer pelo convite, fiquei lisonjeado pelo convite que foi feito a mim, sinto-me feliz por ter ajudado vocês, espero ter contribuído bastante para que esse trabalho se desenvolva da melhor forma e que só tenha a crescer cada vez mais iniciativas como essa, para que a gente possa estar propagando cada vez mais esse conhecimento das pessoas. Esse é um conhecimento tão útil para fins ambientais. Parabenizo também o professor Alain pelo excelente trabalho desenvolvido em sala de aula com os alunos da FATEM. Então eu só tenho a agradecer e muito obrigado pelo convite. Estarei à disposição, é claro. Obrigada, professor.